Queridos irmãos, bom dia, paz e graça por parte do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu espero, queridos, que onde você estiver, na sua casa, espero que você esteja realmente em casa, com sua família, nesse domingo pela manhã, que o Espírito Santo esteja aí amparando, esteja protegendo e esteja, sobretudo, com você nesses dias que nós estamos passando aqui, recluso em nossos lares, né? Nós nos alegramos com o fato de que, apesar desse momento que estamos passando, temos tido a oportunidade de viver alguns momentos de comunhão através das mídias sociais, através de processos digitais. Então, eu motivo você a encontrar as ferramentas que nós estamos usando e vamos orientá-los através da equipe de comunicação e de mídia também, para que você faça isso. No mais, agradecer a você por estar nos assistindo, a todos os nossos irmãos, nossos amigos, em todos os lugares, nosso muito obrigado e fique na paz do Senhor. Hoje, nessa manhã, nós queremos refletir com você sobre o Salmo 23, então eu pediria a você que deixasse a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 23, que nós iremos fazer uma reflexão sobre esse Salmo. Antes, porém, em nome da nossa comunidade, CEUC, Comunidade Evangélica da Unidade em Cristo, em nome do corpo pastoral da nossa igreja, nós queremos aqui fazer um agradecimento aos muitos profissionais espalhados pelo Brasil, por diversos lugares, que estão aí trabalhando e estão, de alguma forma, se colocando na frente dessa situação, na frente de uma batalha difícil para que tenhamos dias melhores. E, com certeza, esses dias hão de chegar. Portanto, o nosso agradecimento aqui a vários profissionais, e pedimos desculpas se vamos deixar alguém de fora, realmente por desconhecer mesmo, né? Queremos homenagear os seguintes profissionais: os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, agentes administrativos, atendentes de clínicas, hospitais, postos de saúde, ambulância e outros. Homenageamos também os profissionais de segurança pública, todos eles, profissionais de supermercados, farmácias, outros estabelecimentos de alimentos e pequenos comércios espalhados pelos bairros e pelas várias regiões do Brasil. Homenageamos também os profissionais de transportes, homenageamos os profissionais deliveries, entregadores, desde os medicamentos até o nosso alimento que recebemos em nossas casas, nós recebemos através desses profissionais. Profissionais dos correios, profissionais da limpeza urbana, heróis, são nossos heróis. Profissionais da agricultura, que nos supre de alimento, profissionais de bancos, fábricas e outros, profissionais de atendimento telefônico, dos call centers, espalhados por todos os lugares. A todos, o nosso muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Vocês, de verdade, têm o nosso respeito. Agora, quero me dirigir aos irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, da CEUC, para dizer que o sofrimento, queridos, ele é momentâneo. O sofrimento que passamos hoje é um sofrimento que vai passar. Nós fomos criados pelo Deus eterno para vivermos em comunhão, para vivermos como agentes sociais. Portanto, nós sentimos a falta dos irmãos, nós sentimos a falta da comunhão, do abraço, de conversarmos, de podermos almoçar junto, tomar café junto. Tudo isso faz muita falta e tem feito muita falta. Fico pensando aqui que aqueles que pouco valorizam as reuniões da igreja, da comunidade, hoje devem sentir falta dela. E realmente ela tem nos feito falta. Mas devemos aproveitar esse tempo, como um tempo de reclusão, para renovar o nosso relacionamento com os nossos familiares. Quem sabe, você que não falava com seu filho, ou o filho que não falava com o pai, ou a esposa que tinha problema de relacionamento com a sogra, com a nora, e enfim, seja quem for, é o momento de reconstruir, de renovar esse relacionamento. Renovar o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo,
que está agora conosco, nos ensinando e nos abraçando, confortando a nossa alma e o nosso coração. Renovar o nosso compromisso com a leitura das Escrituras e também renovar o nosso tempo de oração. É tempo de você chamar seus filhos, é tempo de você chamar sua família, fazer cultos domésticos, entrar no seu quarto também e ter os seus momentos a sós com Deus. Quero parabenizar os líderes de células que estão se empenhando para manter os grupos unidos, né? Nessa última semana que tivemos, sexta-feira passada, o grupo de jovens se reuniu através de uma ferramenta digital e puderam ali fazer a sua reunião e compartilhar as experiências que têm passado. As notícias que tive, dos muitos que eu falei, é de que foi realmente gratificante esse tempo. Supriu um pouco da comunhão que temos, aquecemos os nossos corações. Ontem também postamos um vídeo no grupo do WhatsApp da igreja, onde tratamos de outros assuntos internos. Queremos que você acesse esse vídeo para saber aquilo que está ocorrendo na nossa comunidade e aquilo que nós orientamos, deixamos lá, por isso pedimos que você esteja lá acessando esse artifício da WhatsApp. Agora, queremos que você abra a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você já tem ela aberta, fica aí em Salmo 23. Nós vamos refletir um pouquinho no Salmo de Davi. Davi, um jovem que, durante o seu tempo com sua família, ele pastoreou as ovelhas do seu pai. Esse tempo foi um tempo de aprendizado para Davi. Davi pôde compreender o quanto a ovelha necessita do cuidado, do carinho, da proteção, de ser o guia das ovelhas. As ovelhas, elas precisam disso. Deus nos compara às ovelhas exatamente porque temos as mesmas necessidades. E Davi, ele tendo essa experiência no passado, ele agora pode olhar para a vida, olhar para a situação que está vivendo e também se colocar como uma ovelha. E é exatamente isso que nós queremos refletir nessa manhã. Inicialmente, então, eu quero fazer aqui um paralelo de duas versões desse salmo. Uma versão tradicional e uma versão que nós utilizaremos, que é a versão da NVI. E percebermos o quanto as versões mais novas, mais atuais, elas nos ajudam a entender melhor aquilo que Davi desejava passar ao longo da sua trajetória, da sua vida. Acompanhe comigo, então, a leitura desse salmo. Eu vou estar lendo na versão NVI e refletindo sobre ela, usando as duas versões aqui. Davi começa, e você pode perceber um detalhe aí, o verso número 1 diz assim, o Senhor. Essa palavra, ela está escrita com todas as letras em maiúsculo. Isso significa, toda vez que a sua Bíblia tiver a palavra Senhor escrita em todas as letras maiúsculas, significa que ele se refere ao nome próprio do Senhor Deus. O nome em que Deus se identificou para Abraão, para Isaac, para Jacó, e o nome que ele chamou ele próprio, Yahvé. E que transliterado para o português aparece como Jeová. Nós aprendemos esse nome como Jeová. Davi olha para essa situação e ele olha para esse Deus, para o Deus Yahvé, para o Deus Jeová, que significa imutável, significa eterno, significa aquele que criou, aquele que sustenta, que do nada fez tudo, aquele que tem todo o poder, o Deus onipotente, o Deus onipresente e onisciente. Ele olha então para esse Deus e ele diz, esse aí, o Senhor é o meu pastor. É interessante, queridos, pensar nisso, porque Davi é de uma cultura onde a coletividade se sobrepunha à individualidade. Ao contrário de nós, da nossa cultura ocidental, onde somos muito individualistas, e
temos dificuldade de pensar coletivamente. Essa semana eu ouvi uma coisa bem interessante. Nós, brasileiros, nós somos solidários, mas somos poucos coletivos. Quando vemos alguém passar necessidade, não temos nenhuma dificuldade em ajudá-lo. Mas quando vamos ao supermercado, em tempos de crise como essa, enchemos o nosso carrinho daquilo que precisamos, sem pensar que, às vezes, tudo aquilo que estamos levando para os nossos lares não será de verdade necessário e que outras pessoas talvez tenham necessidade daquilo. Então, temos uma capacidade muito grande de sermos solidários uns com os outros, mas temos dificuldade em ser coletivos. Davi não. Davi, para ele, era comum viver numa coletividade, falar de forma coletiva. Israel tratava com Deus de forma coletiva, Deus tratava com Israel de forma coletiva. E agora, quando Davi tem a coragem de trazer para si e olhar para ele e dizer: o Senhor, o Deus eterno, é o meu pastor. É uma mudança no comportamento de Davi. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor da sua alma? Quem tem pastoreado você e quem tem pastoreado a sua família? Na sequência desse verso, a versão tradicional, ela não ajuda muito a entender o que Davi está falando. Porque diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O termo nada me faltará não traduz bem o que Davi estava falando. Porque nos coloca numa situação em de que toda a nossa necessidade, tudo aquilo que precisarmos, tendo Deus como pastor, Ele irá nos suprir. E não é exatamente isso o que Davi gostaria de dizer. Davi está falando de uma outra coisa. A NVI traduz melhor. A NVI diz: de nada terei falta. É bastante diferente. Quando nós afirmamos que nada faltará, fazemos de Deus um depósito, fazemos de Deus um celeiro, aonde cada necessidade que temos, nós podemos ir lá e buscar. Independe do que precisamos, tudo aquilo que precisarmos, nós vamos em busca. E aqui, quando a tradução segue a tradução da NVI, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, está muito mais alinhado com a ideia de Davi. Davi pensava desse jeito. Ele pensava: sendo o Senhor Deus, o meu pastor, eu posso não ter nada, mas o nada que eu tiver será suficiente para que eu possa viver. E com quem que nós aprendemos isso também? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 12, ele faz uma leitura muito próxima disso que Davi está dizendo aqui no Salmo 23. Filipenses capítulo 4, verso 12, ele diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a ideia que está contida aqui no Salmo 23. Essa é a ideia de Davi. E não a de que nada vai me faltar, mas a ideia de que, tendo Deus como pastor, aquilo que eu tiver será suficiente para mim. Depois, seguindo, o texto diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. É a mesma ideia da versão tradicional. Mas já o verso 3, já existe aqui também uma dificuldade. A versão tradicional, como é que nós a conhecemos? O verso 3. Diz assim: refrigera a minha alma. De verdade, não parece ser a ideia que está contida na palavra. Ao olharmos a palavra no original, que foi traduzida para refrigera, não parece trazer essa ideia de refrigério, mas uma ideia de renovação, de trazer de volta, de reposicionar, de colocar a nossa vida em equilíbrio novamente. Então, de novo, a versão da NVI traduz melhor, diz assim:
sendo Deus o nosso pastor, estando em verdes pastagens, estando em águas tranquilas, o Senhor restaura o vigor. Essa ideia é a ideia mais fiel à ideia de Davi. Deus está restaurando o nosso vigor. Esses dias, queridos, que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de intranquilidade, não queremos que Deus refrigere a nossa alma, queremos que Deus restaure o nosso vigor, para que quando passarmos por isso, quando esse vendaval passar, nós estejamos prontos a retomar as nossas atividades. O verso 4 também há uma dificuldade na tradução tradicional. Como que nós o conhecemos? O verso 4 diz assim, na versão tradicional: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda significa uma possibilidade, significa um talvez eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas não era assim que Davi pensava. Davi pensava que certamente todo cristão, todo servo de Deus, assim como ele, todo servo do Senhor, um dia passaria por uma situação de dificuldade. Não é exatamente o que estamos vivendo? Não é exatamente isso? Então veja a tradução da NVI no verso 4. Em vez de dizer, ainda que eu andasse, ela diz, mesmo quando eu andar. Uma certeza de que nós iremos andar, iremos passar por um vale de sombra e de morte. Esses dias têm sido dias de muita sombra. E para alguns, têm sido dias de morte. Muitas pessoas estão se separando dos seus entes queridos. Há quase há mais de 500 mil de pessoas infectadas. Quase 30 mil já morreram. Hoje, esse número será completo. Mais de 30 mil pessoas já faleceram. E com certeza, queridos, há servos de Deus, filhos de Deus, entre esses que se foram. Dias de sombras, dias de morte. Passaremos por eles. Então, a versão da NVI diz, mesmo que eu ande, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o meu cajado, e o teu cajado me protege. O verso 5 é um outro panorama. Davi agora deixa a ideia das ovelhas, deixa o campo, deixa a pastagem, e ele mostra um outro quadro. O texto diz, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. É uma outra figura. Nós que trabalhamos nas empresas, no mundo corporativo, vivemos todos os dias de nossa vida um dilema. Porque as pessoas sempre procuram, estão sempre dispostas a puxar o nosso tapete. Isso é muito comum, é muito diário isso nas empresas. Quem trabalha sabe do que eu estou falando. Portanto, o que Davi está dizendo aqui, está passando para nós, é que mesmo diante dessas pessoas, quando você faz parte do rebanho de Deus, Ele há de fazer com que o inimigo veja ele te honrando, ele te abençoando, e ele fará isso na presença do seu inimigo. O verso 6 é a conclusão. Ele disse assim, sei que a bondade e a fidelidade, essa palavra fidelidade pode também ser traduzida por misericórdia, como está na versão tradicional. Sei que a bondade e a fidelidade. Essas duas palavras são muito importantes, porque traduzem exatamente o caráter de Deus. Esse Deus que é o pastor, esse Deus a quem Davi está dizendo que é o seu pastor. Bondade faz parte da graça comum de Deus a todos os homens. É pela bondade de Deus que nós temos o sol, é pela bondade de Deus que temos a chuva, é pela bondade de Deus que as plantas nascem, é pela bondade de Deus que o Espírito do Senhor está entre nós, aplacando a maldade que há no nosso coração e permitindo que haja uma convivência, pelo menos minimamente saudável, entre os seres humanos. Isso é a bondade de Deus.
E a fidelidade ou misericórdia? Essa não. Essa é só para aqueles a quem Deus separou. É só para o seu rebanho. É só para aqueles que têm o nome escrito no livro dele. Então, nós, como servos do Senhor, como pessoas nascidas nesse reino, nascidas de novo, como pessoas que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós somos alvo dessas duas palavras. Tanto recebemos a bondade de Deus, comum a todas as pessoas, como recebemos a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, sendo ovelha desse rebanho, você faz parte dessas duas coisas. Então, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei. A ideia é diferente da ideia tradicional. Enquanto no texto da ideia tradicional está habitarei. Habitar significa estar, parar, permanecer. Enquanto voltar, passa uma ideia de dinamismo, uma ideia de busca, de procura. E era exatamente isso que Davi queria dizer. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é o texto, e eu queria fazer essas colocações iniciais. E agora, dito isto, perguntar para cada um de nós, cada um, será que todos conhecemos esse salmo? A resposta é sim. É talvez a parte da Bíblia mais lida em todo o tempo. Todos nós, de certa forma, conhecemos esse salmo. Mas pertencemos a este rebanho? Esse pastor, que Davi disse que é o seu pastor, também é o meu pastor, também é o seu pastor. E eu quero aqui fazer uma breve reflexão diante disso que falamos, com 3 perguntas, para que a gente possa pensar. Quem é esse pastor? Que pastor é esse, desse salmo? O que ele nos garante? O que não vai nos faltar? E como esse pastor protege, acolhe, cuida dessas ovelhas? Portanto, essas 3 perguntas para que nós possamos concluir essa reflexão dessa manhã. Primeiro, quem é este pastor do Salmo? Mais do que saber quem ele é, mais do que conhecer esse pastor, precisamos decidir de fato se ele, como nosso pastor, será como foi com Davi. Precisamos decidir se queremos pertencer a este rebanho. Conhecer o pastor, basicamente, creio que não é difícil conhecê-lo. Agora, eu quero pertencer a este rebanho. Eu quero que esse pastor, esse Deus eterno, Yahvé, que se revelou a Davi, que também quer se revelar a nós, eu quero que ele seja o meu pastor. Quando Deus se revelou à humanidade na pessoa de Jesus, Jesus fez a seguinte afirmação: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas também me conhecem. João capítulo 10, verso 11 até o 14. Jesus está dizendo que ele nos conhece. Jesus está dizendo que nós o conhecemos e que ele é o bom pastor. Jesus tem sido um pastor para você. Nesses dias em que você tem estado recluso na sua vida, você tem aprendido mais sobre ele? Tem procurado conhecê-lo melhor? Porque ele conhece profundamente a sua vida. Em dias como estes, quando a ansiedade, o medo bate à nossa porta, precisamos de um Deus pastor que nos guie, que nos proteja e que conforte a minha e também a sua alma. Portanto, quem é este pastor? Quem é? Responda para si mesmo, assim como Davi respondeu: ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, Deus único, Deus eterno, esse aí é o meu pastor. Você sabe quem ele é, mas a pergunta agora não é exatamente essa, a pergunta é: eu desejo ser ovelha desse rebanho?
desse rebanho? Porque esse pastor é o Deus eterno, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que quer estar conosco. Agora, eu quero ser pastoreado por eles? Eu quero pertencer a este rebanho? Essa, então, é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que esse pastor me garante? No capítulo 6 de Mateus, Jesus disse para nós que nós não devemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir, nos preocupar com os males do dia de amanhã. Não são essas preocupações que Deus quer que tenhamos. Porque Ele diz que se nós buscarmos primeiro a justiça do reino de Deus, todas aquelas outras coisas Deus vai acrescentar para nós. Então, de verdade, o que o Senhor Jesus vai nos garantir? O que Ele não vai deixar nos faltar? Em nosso cotidiano, sempre faltam muitas coisas. Nesses dias, por exemplo, tem faltado tranquilidade, faltado paz, às vezes até confiança, faltado direção, às vezes falta emprego, falta dinheiro, às vezes falta o básico. O que de verdade tem faltado e o que Jesus não vai deixar faltar? O pastor tem falhado? Você pertence a esse rebanho e esse pastor tem falhado? Sua palavra tem falhado? Você não é ovelha desse aprisco? Se você é, o que Jesus não vai deixar faltar? Será que Jesus queria que nos preocupássemos com o quê? O que de verdade Jesus deseja que nos preocupemos? Nós temos muitos irmãos da nossa comunidade que estão vivendo dias onde as empresas têm deixado você permanecer na sua casa, trabalhando no que é chamado de home office, trabalhar em casa, mas está garantindo o salário, está garantindo o emprego. Outros que prestam serviço para a sociedade, não tem como prestar, não tem como sair de casa. As nossas aflições são aflições diferentes, são momentos diferentes. Vivemos, às vezes, realidades diferentes uns dos outros. Mas temos um único Deus. Temos um único pastor. Temos um pastor que cuida tanto de um como do outro. Então, o que esse pastor não vai deixar faltar para nenhum dos dois? Para nenhum, nem o outro. Primeiro, esse pastor não vai deixar faltar o cuidado. Sendo bom pastor, Jesus não deixará faltar aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário à vida das suas ovelhas, tais como o alimento, o vestuário. Isso não pode te faltar, porque Jesus está cuidando de você. E esse cuidado, eu não acredito que um caminhão vai parar na porta da sua casa, tocar o seu interfone, e lá estará ele cheio de alimento, de roupa. Não é assim que vai acontecer. Como que Deus, então, como que o Senhor Jesus, como que o Espírito Santo cuida de nós, cuida de mim e cuida também de você? Como que você, querido, na sua casa, recluso com sua família, como que as suas necessidades poderão ser supridas? Como que Deus supre, então, aquilo que nós precisaremos? A resposta vem através da igreja. É a igreja. A igreja é o veículo na qual o Espírito Santo vai usar para que as nossas necessidades sejam cumpridas. Nesses dias, qualquer um dos nossos irmãos que tiver necessidades para viver, será suprido com os recursos da nossa comunidade. Nós nos preparamos, mesmo sem sabermos que os dias seriam tão sombrios, nós nos preparamos para dias difíceis. Há muito tempo estamos nos preparando. E hoje eu quero tranquilizar as famílias da CEUC. Você não está sozinho. Não. Nós temos aqui na nossa comunidade alimentos para 5, 6 famílias. E se for necessário, vamos ter outras famílias também supridas,
qualquer que seja a família da nossa igreja que tiver necessidade, a igreja, Jesus está nos orientando a suprir essa necessidade que você tem. Existem outras orientações que nós estamos deixando no vídeo que postamos ontem, para que você possa entender como que será essa rotina e esse desenrolar da nossa vida. Mas Jesus não vai te deixar faltar cuidado, e é via igreja que isso vai acontecer. Outra coisa, não vai deixar faltar direção. Diz assim: o pastor sempre conduz suas ovelhas de forma segura, desviando dos perigos. João capítulo 10, verso 3 e 4, ele diz: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. Você tem ouvido a voz do Senhor Jesus? O Espírito Santo tem conseguido traduzir para você, falar para você o que Deus deseja, o que Ele deseja? Você tem parado para escutar? Eu me lembro das palavras de Agostinho, quando Agostinho falava: Senhor, abra os meus ouvidos, porque o Senhor está falando comigo. Eu não estou conseguindo compreender. Então prepara o meu ouvido para aquilo que o Senhor está dizendo. Meus irmãos, nós temos passado por esses momentos, e nesses momentos muita coisa aparece. Muita profecia, muita texto tirado do contexto. Salmo 91 é o que mais vai aparecer nas redes sociais nesses dias. Porque tu serás protegido, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. 30.000 pessoas já morreram no mundo. E entre eles, muitos cristãos e irmãos nossos. Ao longo da história, a igreja nunca foi poupada de aflições, perseguições e dias difíceis. Nunca. Deus nunca prometeu que esse caminho, essa trajetória nossa, nós estaríamos livres disso. Nunca. Deus só disse que estaria conosco. Estaria conosco. Temos ouvido aqui algumas mensagens de alguns irmãos que estão preocupados, dizendo: outras igrejas estão abrindo, outras igrejas têm uma mensagem diferente da nossa. Nossa mensagem é: vamos seguir as orientações das autoridades sanitárias. Vamos seguir as orientações daqueles que realmente são especialistas em saúde. Nós não somos. Nós não somos. Então, a nossa orientação é: fique em casa. Não caia, queridos, no engano de algumas pessoas dizendo: a melhor coisa a fazermos agora é estarmos juntos orando, porque o melhor lugar, o lugar mais seguro para nós é no templo, nos locais de reunião. E eu digo: é mentira, é um engano. É um engano. O lugar mais seguro para você estar é com sua família, em sua própria casa. Não dê ouvido. Não dê ouvido a esse tipo de coisa. Nas telesmensagens, na televisão, várias mensagens dizendo: a melhor coisa contra esse vírus é a oração. Sim, mas feita sozinho, com sua família, no muito. Não juntos. Nosso conselho agora é que você permaneça com sua própria família. Fique recluso. E toda e qualquer necessidade que nós entendermos que ela é correta, nós estaremos juntos, amparando e cuidando. Somos uma família. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Outra coisa que Jesus está nos prometendo que não vai nos faltar é a presença dele. A presença do Senhor. Jesus é o pastor que jamais abandona suas ovelhas. Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz que estará conosco até os últimos dias. Jesus não vai nos faltar. Jesus não vai te faltar.
Proteção é também algo que Deus está prometendo que não vai nos faltar. As ovelhas sempre estão sujeitas a cair em vales, ataques de feras, por serem muito frágeis, necessitam de defesa e proteção. Jesus é a nossa segurança. A nossa segurança. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala que, mesmo quando o perigo está próximo, o Senhor Jesus está pronto a nos auxiliar. Então, querido, tenha tranquilidade nesses dias. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Queremos sair às ruas. Queremos caminhar, queremos ir para os parques, queremos ir ao cinema, queremos ir ao shopping, queremos comprar, queremos, às vezes, almoçar fora. Queremos estar junto com os irmãos. Mas não é hora de fazermos isso. Direção, proteção, presença e cuidado. É isso que o Senhor Jesus está nos prometendo, que em momento algum, seja qual for a situação, não vai nos faltar. O terceira e última pergunta que queremos responder nesse salmo é como esse pastor protege. Tudo bem, eu quero pertencer a esse rebanho. Eu quero fazer parte desse aprisco. Eu quero que o Deus eterno seja o meu pastor. E Deus está dizendo, eu vou te proteger, eu vou te guardar. E para nos proteger e nos guardar, ele utiliza de 2 instrumentos, a vara e o cajado. É comum, é muito comum, nós nos desviarmos do caminho. O caminho de Deus é estreito. Portanto, é muito comum, às vezes, termos a tentação de desviarmos, de não seguirmos as orientações certas, de acharmos que estamos fazendo o certo, quando na realidade estamos fazendo o errado. Então, Deus precisa usar a vara. Algumas ovelhas se dispersam. O pastor usa a vara para trazê-las de volta. Só assim poderá manter a proteção do rebanho. Não se entristeça. Não se entristeça com a correção de Deus. O cajado é utilizado para trazer você e colocar você no caminho de novo. Vara e cajado são os instrumentos que Deus utiliza para nos buscar. Quero compartilhar com você o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 4 e verso 7. Hebreus capítulo 12, verso 4 e verso 7. O autor desse texto diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Suportem as dificuldades. Tem muitos irmãos, sejam da nossa comunidade, sejam de outras igrejas, querendo desobedecer às ordens que recebemos para ficar reclusos em nossos lares. A palavra está dizendo, suportem as dificuldades. E a igreja deve amenizar essas dificuldades. Outro texto que eu quero compartilhar com você também, para finalizar a nossa mensagem dessa noite, é o Salmo 37, verso 23 e verso 24. Salmo 37, verso 23 e verso 24. Diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ainda que tropece, não cairá. Você pode, e às vezes pode acontecer, de você não suportar a dificuldade e desviar da orientação de Deus. Mas Deus te ama, e Ele vai te buscar. Ele vai te buscar.
Quero usar uma expressão que ouvi hoje. Se você está desviado do caminho, você é alvo das tempestades que Deus coloca no mundo. Pense nisso. Pense nisso. Mas elas não vão acabar com você. Elas são apenas para discipliná-lo, corrigi-lo e trazer você de volta para o caminho. Então, nesta manhã, onde nós estamos sendo orientados por Davi, nesse Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Porque a bondade e a fidelidade dele me acompanharão todos os dias, e voltarei à casa do Senhor por longos dias. Quero concluir essa mensagem, deixando com você 3 perguntas, para que você possa refletir. A quem você confia a sua alma? Quem apacenta você e sua família? Quem guarda sua alma dos perigos diários que nos ocorrem? Quem? Quem você confia a sua alma? Quem apacenta você e sua família? Quem guarda a sua alma dos perigos? Temos um pastor cuidadoso e atento para nos guardar, nos tomar no colo, enxugar as nossas lágrimas, limpar a nossa sujeira e curar as nossas feridas. Vale a pena ser ovelha desse pastor. Você está seguro, protegido, será amado, terá as necessidades supridas e as feridas curadas. Creio ser essa a conclusão de Davi no Salmo 23. Portanto, meu irmão, a você que está me ouvindo nessa manhã, eu quero deixar a minha última mensagem. Tenha fé. Tenha fé. Fique firme e fique em casa. Tenha fé, fique firme e fique em casa. Não desobedeça às orientações das autoridades sanitárias. Elas estão muito mais certas do que muitos líderes espirituais e até do líder do nosso país, que quer desmanchar aquilo que está sendo feito com muito cuidado e com um preço muito alto. Fique em casa. Amém? Vamos orar, agradecido a Deus por essa palavra nessa manhã. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelas famílias da nossa comunidade, eu oro pelos amigos e por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que eles possam ter o Senhor, o Deus eterno, como seu pastor. Que o Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, seja pastor de todos nós. Que nesta manhã nós possamos refletir sobre a mensagem de Davi. Queremos pertencer a esse rebanho. Queremos que o Senhor nos torne ovelhas do Senhor. Toma conta, Pai, de todos nós. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.